Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades, disciplina de Textualidades e Discurso. E a aula de hoje, uma aula especial, porque conta com a participação da professora Gislene Silva. A professora Gislene Silva é professora titular aposentada pelo Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC, São Paulo, e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. A professora, como eu falei, está aposentada, mas segue com vínculo ao programa de pós-graduação em jornalismo, lá da UFSC, né? Teve muita atuação, né? Desempenhou diversas atividades dentro do campo da comunicação, em pesquisa e docência, na subárea do jornalismo, com ênfase principalmente nos seguintes temas: crítica de cobertura jornalística, cultura e imaginário na mídia noticiosa, noticiabilidade e teoria do jornalismo, né? Então, para hoje, né, a gente planejou uma apresentação inicial da metodologia, né, da abordagem que a própria professora Gislene propõe, que é a da análise de cobertura jornalística. Então, professora, eu agradeço demais a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Todos os alunos já leram dois artigos, né, duas referências que a gente vai colocar aí, estão na descrição deste vídeo aqui no YouTube, para quem estiver assistindo posteriormente. Vamos colocar o link, então, para esses dois textos, né? Para quem quiser acompanhar, para quem pesquisou por aí pela internet e acabou encontrando, então, essa abordagem interessante, produtiva e original para, enfim, desconstrução, decodificação, para o entendimento, né, de textos, no caso específico, para textos, produtos jornalísticos. Então, você fica à vontade. Tá? E depois, então, a gente dialoga, a gente abre para pergunta dos alunos, tá bem? Ok, obrigada. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema, de uma discussão dentro de metodologia, que é uma área que me é muito cara, e a gente vai tratar de textos que já tem 10 anos, praticamente, né? Um de 2011, 2013, mas eu acho que ali tem elementos de bastante validade. Então, eu gostaria de falar um pouco desses dois textos, mas não muito, para que a gente possa ter tempo de conversar um pouco e levantar algumas questões e dialogar, fazer um diálogo aqui entre nós, né? Então, assim, para começar, eu diria que eu pensei isso 10 anos atrás como uma maneira de colaborar com os alunos da pós-graduação. Por isso, até o primeiro texto está assinado com a Flávia, que foi me orientando de mestrado. O segundo já é um texto mais de uso do método, né? Com a professora Rosana da USP, então, que são os coautores e que estarão falando junto comigo quando eu comentar aqui esses dois textos. Agora, pensar a análise de cobertura sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque nós falamos muitos termos das disciplinas de teoria do jornalismo, nos artigos que publicamos, e falamos de uma maneira sem conceituar. Então, o próprio uso do termo cobertura jornalística é utilizado de maneiras muito diversas, né? Então, eu diria assim, pensando no senso comum, como nós falamos de cobertura jornalística. Às vezes é pensada como uma estratégia, né, para buscar informações. Por exemplo, quando a gente pensa numa cobertura de uma Copa do Mundo, ou mesmo de um jogo de futebol, onde estão os repórteres, né, posicionados onde? No campo, lá fora, na entrada dos torcedores, na arquibancada. Quando é um evento maior, por exemplo,
escolha de um papa, como que o veículo jornalístico investe nessa estratégia, né? Ele tem lá um correspondente, ele tem um enviado especial para fazer a cobertura. Então, a gente fala cobertura assim, nossa, a cobertura tem um investimento ali no pessoal e nessa estratégia de distribuição dos repórteres nos locais em que esses acontecimentos ocorrem. Também falamos assim, cobertura jornalística, pensando no tempo e no espaço dedicado. Espaço impresso e tempo nos veículos audiovisuais, dizendo que, nossa, a cobertura de tal veículo foi tantos minutos, foi um investimento muito grande ali em termos de espaço no jornal, de foto aberta grande, de material na primeira página, como que essa cobertura foi assim, foi dado espaço temporal também, para essa cobertura. Outro modo que a gente usa é do próprio também recurso tecnológico envolvido aí, né? Quer dizer, um veículo está comprando material de agência de notícia, ele está usando só sonora ou imagens e sonora, faz uso de câmera escondida. Então, a maneira como investe em material, né? Numa cobertura por helicóptero, mandou um barco. Então, isso também aparece no investimento de cobertura pensada sempre como uma estratégia de apuração, de composição e da própria, que nós vamos ver depois, de contextualização de tudo isso. E outra maneira que nós utilizamos é pensar cobertura jornalística pela perspectiva ideológica. Essa cobertura foi tendenciosa, essa cobertura foi imparcial, como que se posicionou do ponto de vista ideológico, de uma perspectiva meio que da linha editorial do veículo, né? Então, considerando isso, eu fui provocada a pensar o que seria cobertura jornalística. Então, é uma definição ainda bastante aberta, porque tem que caber tudo isso dentro do conceito, né? O bom conceito é aquele que dá conta da variedade das expressões do termo. Então, eu poderia dizer que cobertura jornalística envolve tanto as estratégias de apuração, de composição e angulação dos assuntos nos materiais produzidos por repórteres e editores, sendo que esses materiais a gente tende a pensar mais na parte informativa, que aqui no Brasil a gente não tem tanta tradição de pesquisa do jornalismo opinativo. Então, mas eu considero aqui dentro dessa definição, vamos dizer assim, os informativos e os interpretativos, né? Então, eu estou falando de notas, notícias, reportagens, perfis, mas também estou falando de editorial, colunas, artigos, né, materiais de blog, opinativo de blog, porque o conjunto disso tudo é que organiza a compreensão do tema ou de um acontecimento específico. Eu acho importante deixar isso demarcado para que a gente não pense que a cobertura jornalística é apenas de acontecimentos específicos, sem considerar os materiais interpretativos e materiais opinativos sobre esses acontecimentos. A gente parte eu falo a gente aqui, nós, autor e coautoras, do entendimento ou de um pressuposto de que o processo produtivo da notícia, ele deixa marcas no produto. Ele se manifesta no produto. E por que isso é importante para mim? Porque, por questões de viabilidade até, de praticidade, viabilidade, a gente acaba estudando uma parte desse circuito noticioso. Ou a gente estuda o produto, ou a gente estuda a produção, conversando com repórteres e visitando redações, que a gente chama, de forma geral, newsmaking, e
ou a gente vai estudar a recepção, que também agora está sendo mais estudada, mas também é outra ponta, outra parte do jornalismo que é pouco estudada. A gente estuda mais o produto porque é mais fácil, mais prático, e é o que está à vista, né? É aquilo que é oferecido ao leitor, ao telespectador. Então, ele é que expressa tudo que foi envolvido nisso, ele que mostra. Então, a gente vai estudar a parte do produto. Mas quando eu digo que as marcas da produção, do processo produtivo estão no produto, eu quero dizer que a gente pode, estudando o produto, localizar ali indícios de como foi o processo produtivo. E eu já vou até adiantar um tópico que eu deixei mais para frente aqui, que é, nós dependemos do que está, esse método depende do que está expresso, do que está visível. Porque se o repórter não manifestou onde ele encontrou o dado, se ele entrevistou dentro de um ambiente, na rua, se não está expresso ali, a gente não consegue saber, a não ser entrevistando o jornalista, né? E também, mesmo em questões de angulação, a gente não sabe se foi uma decisão do repórter, se foi uma decisão do editor. Então, o método ele tem uma limitação, ele esbarra no limite, ele varia de acordo com o que está expresso ou não naquela cobertura. Eu sou da área de impresso, eu trabalhei antes de dar aula, eu trabalhei na Editora Abril, na Editora Globo, em São Paulo. Então, assim, eu penso muito, escrevo muito e produzo pensando no jornalismo impresso. Mas esse método, análise de cobertura jornalística, ele pode ser e deve ser e está sendo adaptado para muitos outros meios jornalísticos, como telejornalismo, radiojornalismo. E como vocês, eu não sei se chegaram a ler já o texto que acompanha a sugestão aqui dos meus dois, que é o complementar da Ana Marta Flores e da Janara Nicoletti, que vai trabalhar o que eles estão chamando ali de métodos digitais, né? Então, o ambiente digital ele é muito provocador para se pensar uma análise de cobertura. E esse texto tem bastante elementos interessantes para se pensar. Então, muito do que eu estou dizendo nesses textos, que é sobre impressos, eles são a base do jornalismo, podem e devem ser adaptados para outros ambientes noticiosos, vamos dizer assim, né? Então, partindo desse pressuposto de que o jeito de fazer deixa marcas no que está feito, e que eu posso analisar isso, tentar verificar isso, agregamos a hipótese de que as coberturas jornalísticas, então entendidas como estratégias de apuração, composição, angulação, elas configuram um mesmo acontecimento social em diferentes acontecimentos jornalísticos. Porque o acontecimento social é o acontecimento, né? Agora, acontecimento jornalístico, que é um conceito importante no campo da teoria do jornalismo, né? O acontecimento jornalístico, ele é configurado a partir das escolhas editoriais, né? Dessa prática jornalística utilizada. Então, isso significa que diferentes coberturas jornalísticas vão configurar acontecimentos jornalísticos diferentes, aproximados, uns mais próximos, outros mais distantes, do acontecimento social. Que a gente faz uma aproximação disso que nós chamamos de verdade, realidade, né? Para que serve esse método, né? Ele serve, como outros também, não é uma particularidade do método de análise de cobertura, mas ele serve para estudar qualquer tema, qualquer assunto, né? Em termos de análise de cobertura de qualquer coisa e de qualquer acontecimento. Ele serve para comparar marcas entre diferentes, essas marcas que eu chamo aqui marca, que é o protocolo, né? Desse método, marcas de apuração, de composição. Ele serve para comparar, olha como esse veículo fez, como esse daqui fez sobre esse acontecimento aqui, ou essa temática. Por exemplo, a gente tem um capítulo de um livro sobre a cobertura do crack em São Paulo,
sobre a temática do crack, como que cada veículo deixa as suas marcas e a gente pode comparar. Ele também comporta o estudo de processos produtivos do passado. Como foi a cobertura da epidemia de meningite na década de 70. Está lá atrás o acontecimento, mas ele permite que eu vá lá olhar. Ou eu posso olhar num longo período temporal. 10 anos sobre AIDS, 5 anos sobre determinado outro tema, então, que foi coberto pela mídia. Ele me permite fazer uma coisa ao longo do tempo, um tempo só localizado lá atrás, entre diferentes veículos, de hoje, no tempo anterior. E também, ao considerar aspectos sócio-históricos culturais, ele possibilita relacionar ali a produção jornalística com uma influência de forças conjunturais. E o exemplo que eu cito no texto é o que era o jornalismo no tempo da ditadura. Então, se você hoje vai analisar uns textos, você consegue ver que marcas tem ali que conversam e que expressam o tempo vivido conjunturalmente, historicamente, culturalmente. Mesmo pautas comportamentais, se você vai estudar lá atrás, você pode ver como se tratava de tal assunto, pensando esse contexto, essas forças conjunturais, que eu chamei de forças conjunturais. A outra coisa é que ele permite que a gente veja pelo que não está dito ali. Então, é possível identificar e tipificar especificidades da atividade jornalística, mapeando tendências e possíveis lacunas na obtenção, averiguação e apresentação das informações. Então, se eu analiso quais são as fontes, tipo de fontes entrevistadas, eu consigo ver quem é que faltou ali. E há pesquisas interessantes hoje, pesquisas, estou falando acadêmicas mesmo, em que a gente pode comparar, assim, você tem informação sobre determinado, por exemplo, número de homicídios de pessoas negras no estado tal, na cidade tal. Você tem um dado junto ao Ministério Público, junto aos bancos de dados, você consegue ter o que aconteceu naquele ano, em termos numéricos, estatísticos da sociedade brasileira. E quando você está olhando a cobertura sobre a questão nos jornais, você consegue ver o que não foi falado, o que não foi tratado, o que não apareceu. Então, quando eu digo deixa as marcas, deixa inclusive marcas daquilo que não foi ou deveria ter sido feito. Outro ponto importante, eu estou resumindo esses dois textos assim, tópicos, vocês já estão percebendo. Outra coisa importante de frisar é que esse é um método complementar. E eu diria que ele é um método de base. Ele é um método que antecede uma análise de conteúdo. Ele antecede uma análise de discurso, diferentes tipos de análise de discurso. Antecede um trabalho possível de newsmaking. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, de onde veio assim, a motivação para eu pensar nesse protocolo metodológico? Isso está escrito eu acredito que no primeiro texto de 2011, que está aqui, que fala do protocolo. É que muitas vezes eu vi análises sobre cobertura jornalística, porque a posição do jornal em relação ao discurso, em relação ao conteúdo, sem olhar, faz a categorização dos temas da análise de conteúdo, da temática, vai para a análise do discurso, que é bem difícil, mas tem algumas conclusões poderiam ser tomadas e se chegar de maneira muito mais rápida e fácil pela análise de cobertura jornalística. Então, por isso que eu digo que ele é complementar e quase que preliminar. Ele deve ser utilizado para iniciar o trabalho e depois se complementar com outro método, se for o caso.
e para determinadas situações vai mesmo exigir o complemento de um método para se pensar mais a temática, entrar mesmo na categorização de como foi feita o conteúdo ali dentro e dos discursos, das vozes que falam nesse discurso, que não falam. Então, você precisa complementar. Mas acontece que, às vezes, o pesquisador, principalmente o mestrando, escolhe um método mais complexo, como a análise do discurso, por exemplo, sendo que uma análise de cobertura básica, analisando quem são as fontes, como que viu, que espaço que deu, se pode chegar a conclusões bem interessantes e que não demandaria utilizar um método que muitas vezes não é aproveitado no seu potencial, como análise de discurso. São conclusões que estão mais olhando coisas do modo como se fez o jornalismo ali do que fazendo uma análise de discurso propriamente dita. Eu não sei se eu me fiz entender, qualquer coisa a gente conversa um pouco mais adiante sobre isso. Então, eu digo que ele é complementar e preliminar aos trabalhos de newsmaking, e muitas vezes a gente acha também que newsmaking é só quando a gente vai na redação ou entrevista profissionais, mas há marcas de newsmaking, que é um processo produtivo, né? As marcas da produção, também no próprio texto. Então, o que eu estou dizendo é, antes de ir na redação, você já pode verificar ali alguma coisa do processo de newsmaking. Antes de fazer análise de discurso ou análise de conteúdo, você já pode ver como que o jornal se comportou, o veículo jornalístico se expressou naquela cobertura, para que você, quando passar para um método seguinte, seja análise de conteúdo, seja newsmaking, seja uma survey, o que for, você já tem elementos adiantados e você pode dar um passo um pouquinho mais largo adiante, né? Eu estou querendo dizer que um contexto de sentido, por exemplo, a produção de sentido, você consegue, seja do conteúdo, seja de discurso, análise de conteúdo, análise de discurso, ele pode ser, assim, ser observado antecipadamente nas decisões editoriais que deixaram marcas no produto. Se você não tem nenhuma marca que o repórter foi no local, é bem provável que essa cobertura tem problemas ali. Você vai identificar que está faltando falar determinadas vozes ali, né? Dá espaço para essas vozes. Então, adianta um pouco o trabalho e permite que, ao recorrer a um segundo método, que vai prosseguir a pesquisa, você tire proveito mais do que o outro método tem. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que esse método, método análise de cobertura jornalística, ele organiza, então, ele está organizado num protocolo que tenta verificar como o texto publicado revela aspectos do processo produtivo da notícia, procurando não deixar que tais aspectos fiquem subsumidos na opção pela análise de conteúdo, por exemplo. Porque muitas vezes já vai para a análise de conteúdo pensando como que isso apareceu e que dá para ver pela escolha das fontes. Certo? Então, antes de entrar na temática da cobertura, que é a temática tem mais a ver com a análise de conteúdo, poderia ver. Não adotar um conceito reducionista de newsmaking, que é um pouco isso que eu falei, de achar que newsmaking é só quando você vai lá e que não tem marcas do newsmaking no produto. E não esquecer as opções e decisões de cobertura para a compreensão do discurso jornalístico delas resultante. O que eu estou dizendo é que cada escolha editorial do repórter, se é matéria comprada de agência, se não, se é produzido, se é coisa da redação, se tem material gráfico investido ali, infográfico, se deu foto grande, tudo isso vai ajudar na compreensão do próprio discurso jornalístico antes de você chegar numa análise de discurso. Certo? Por isso, para mim, é importante que esse método seja pensado como um passo inicial. E aí, então, eu vou propor esse protocolo
que é um protocolo capaz de mostrar a viabilidade de se investigar no produto publicado elementos do processo de elaboração do acontecimento como notícia. As marcas, eu acho que está razoavelmente bem explicado quando eu, no primeiro texto, eu vou dizendo os elementos que está dentro da marca da apuração, que eu digo que é muito focada ela está muito interna naquela matéria específica, naquele texto jornalístico específico ou naquela reportagem específica, né? Ela é muito isolada. Você olha a marcas da apuração, você está olhando só para ela mesmo, a matéria. Nas marcas da composição do produto, você abre o seu olhar um pouco para ver assim, mereceu matéria de capa de uma revista? Não. A matéria lá dentro da revista abriu em páginas duplas, em página dupla? Não. Abriu que lugar no decorrer do veículo a matéria ficou, né? E então vai-se dizer a localização, o tempo que foi gasto numa matéria de telejornalismo, por exemplo, né? Ela é as marcas da composição, elas estão um pouquinho mais abertas para além daquela matéria. Ela olha para o veículo inteiro, né? Numa edição de um telejornal, ela apareceu na escalada? Não. Ela foi chamada em algum momento de intervalo que vai falar de tal assunto ou não? Então, é uma matéria que conversa com aquela edição inteira. E o terceiro, que eu chamei aqui aspectos da caracterização textual, mas mais para frente, em outros textos, eu chamei de marcas da contextualização, é a parte mais difícil que tem no método, porque é justamente aqui que precisa conversar com outros métodos, né? Mas, então, eu chamo aqui, esse terceiro atua com uma lente, né, grande angular. Não capta detalhes, mas oferece um plano geral do objeto, captando aspectos da dimensão organizacional, do contexto sócio-histórico-cultural que se insere a produção jornalística. Então, para além da edição, eu penso, esse telejornal é da TV Globo, esse telejornal é da TV Cultura. Eu penso, esse jornal é um jornal que tem mais de 100 anos, esse é um jornal mais novo, esse jornal é voltado para um público tal. Então, primeiro eu olho a matéria específica, bem dentro dela, depois eu olharia para a edição, e depois eu estou olhando para a empresa, e eu estou olhando que momento histórico-cultural nós estamos vivendo. E aí eu tento ver as marcas, eu tento identificar ali as marcas, na verdade, não identificar no produto, mas fazer o produto dialogar com o contexto em que ele está, da empresa, do público para qual ele é voltado, para o momento histórico, né? Eu digo que a parte mais difícil porque é mais complexa, e eu não desenvolvi tanto. Eu fui fazer outras coisas no decorrer da vida acadêmica, que vai levando a gente para outras pesquisas, mas aqui é uma parte interessante da gente pensar, mesmo porque se tem um conceito que também, um termo que a gente não todo mundo fala como se entendesse, mas ninguém diz muito bem como é que faz e como é que a gente ensina com um aluno de graduação, que é contextualizar. Contextualize. Então, pensar sobre contexto, linguagem e contexto, nos obriga a ter aqui um trabalho mais, vamos dizer, elaborado, mais sofisticado, do que olhar essas marcas outras, que são marcas mais concretas, vamos dizer assim. Ok? Aí, em algum momento desses textos, eu vou dizer que esses dois primeiros níveis do protocolo, dessas marcas de apuração da composição, constituem a espinha dorsal do protocolo, uma vez que são fundamentais para a análise do processo produtivo a partir do produto e que podem ser suficientemente contemplados por meio de definição de categorias, é o que eu chamei de coisa mais concreta. Já o último nível é complementar, visto que tem por objetivo contextualizar os dados obtidos no 1 e no 2, além de requerer a combinação com outros métodos. Então,
É isso. E aí aqui é que eu ia falar do que eu já falei, já antecipei, a questão de que é um método que depende muito do que está expresso. Que é que se aquilo não apareceu na produção do produto, né, é difícil da gente saber. Então, a limitação, esse método ele tem um teto, vamos dizer assim. É o que eu chamei aqui, que a abrangência do protocolo varia em proporção direta à manifestação do modus operandi no produto analisado. Quanto mais manifesto tiver, que fonte foi, onde foi, se a matéria estiver assinada, se tem mais gente assinando, se é matéria de agência, quanto mais elementos estiverem expressos, mais eu, e no telejornal a mesma coisa, né, qualquer um, mais eu consigo analisar essa cobertura. Mas para que a gente fica analisando cobertura? Só para ver as marcas e, no fundo, a gente quer fazer algo que o análise de conteúdo quer e que as análises de discurso querem, e você trabalhar com outros métodos que até estão aqui na disciplina, o frame, né? Você discutir enquadramento, ou a questão da interpretação de texto, né? A leitura, o modo como o texto lê, interpreta a sociedade, o mundo, no fundo, essa análise de cobertura também está correndo atrás da mesma coisa. O que ela quer ver? Ela quer ver como que o acontecimento social foi conformado, configurado nesse acontecimento jornalístico. E é o que eu vou dizer, não sei se nesse texto, não estou lembrando, mas acho que isso aqui eu pensei só, eu escrevi aqui, que a conformação do acontecimento jornalístico, que passa por essas estratégias técnicas, ele quer mostrar a conformação desse acontecimento jornalístico. A gente quer entender porque ele é, ao mesmo tempo que ele é que o jornalismo traz o acontecimento social e o transforma em acontecimento jornalístico, uma vez transformado em acontecimento jornalístico, ele vira um acontecimento social. Como eu vou dizer, muitas vezes a cobertura muda o comportamento da sociedade com relação àquele aspecto. Uma coisa que todo mundo achou que a pessoa era culpada e a pessoa era inocente, a cobertura leva para um entendimento, então ela acaba virando um acontecimento. Eu acho que todos vocês já devem saber do caso da escola, né, daquela escola, daquele escândalo. Então, assim, a cobertura jornalística levou a um entendimento completamente equivocado sobre o que tinha acontecido. E isso acabou virando um acontecimento. Uma edição de um telejornal, que também é outro caso conhecido no jornalismo, que é a edição do debate Collor e Lula pelo Jornal Nacional, a edição dele virou um acontecimento, porque ele provocou uma mudança de rumo ali na eleição. Tem vários estudos sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada também. Então, assim, o que a gente quer não é só ficar contando ali, as marcas são essas, tá assim, a gente quer saber como aquele veículo ou aqueles veículos, como eles estão entendendo o mundo, estão explicando o mundo para a gente, né? Para a sociedade. E ao explicar o mundo e a gente pegar essa explicação e essa interpretação do mundo, isso vai alterar e configurar o nosso entendimento, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Por isso que por conta disso, né, que a mídia organizou numa forma de interpretação do mundo. Então, o texto que vai falar da doença do Lula, ele vai tentar mostrar isso. Como que, bastando você olhar que tipo de fonte foi, um pouquinho da angulação, como ele trabalhou, a gente consegue ver como eles transformaram, né, transfiguraram a doença, que é um acontecimento, né, o Lula revela que tem câncer, como transforma esse acontecimento? É social porque é presidente, né? Como transforma esse acontecimento num acontecimento jornalístico. E cada uma das revistas construiu um tipo de acontecimento jornalístico. Foi
De vez em quando a gente vê, né, uma capa que você pega num fim de semana, todas as capas de revista tratam da mesma coisa. É um ótimo material de análise, né, comparativo. Assim. E o que está por trás dessa ideia de que o acontecimento social é configurado como acontecimento jornalístico? Está essa ideia de tradução. Porque quando a gente olha um texto traduzido, aquele texto é falso. Né? O que é original em alemão, esse aqui traduzido em português. Ele é falso? Não. Mas ele é o texto, completamente o texto em alemão? Também não. Então, ele está no meio do caminho, ele traduz o mais próximo que ele puder fazer. Né? Então, esse é o esforço do jornalismo, que é, ou deveria ser, traduzir os acontecimentos sociais para acontecimentos jornalísticos o mais perto um do outro. Então, a cobertura jornalística, ela não é o acontecimento, mas ela também não é completa, não é falsa de tudo, senão é outra coisa, já nem é um jornalismo respeitável, né? Então, ela está ali. Às vezes, bem próximo e às vezes mais afastado. Então, se afasta, aí vai entrar o conceito de objetividade jornalística, que vocês também estão bastante acostumados a trabalhar, né? Com essa ideia de que a objetividade não é algo dado, concreto e não questionável, né? E que a gente faz o esforço de aproximação, que é a obrigação do profissional de jornalismo, o máximo que ele puder, né? E aí também tem diferentes conceituações de objetividade jornalística. Mas então, aqui orientando esse trabalho para pensar a cobertura das revistas sobre a doença do Lula, está essa ideia de que todo mundo traduziu. As revistas, cada uma a seu modo, traduziu. Uma mais para um lado, outra mais para o outro, mas é configurar acontecimentos jornalísticos aproximados e diferentes entre si sobre o mesmo acontecimento, que é a doença, né? A doença real ali, no tratamento do presidente. Então, para finalizar, eu gostaria, então, de dizer da inseparabilidade entre a seleção de pautas, as práticas de apuração, escolha de fonte, as opções textuais, né, as palavras que são escolhidas, a redação do texto, os recursos de edição. Há uma inseparabilidade entre essas decisões e essas escolhas, entre elas, e os acontecimentos configurados pela cobertura de imprensa. Então, cada decisão, cada escolha de produção do jornalismo vai configurar o acontecimento de maneira tal, né? E é por tudo isso que eu digo que as coberturas jornalísticas são responsáveis pelo quadro informacional pelo qual constroem a inteligibilidade das coisas que ocorrem nas sociedades contemporâneas. Daí a responsabilidade enorme, né, da imprensa, e daí a relevância como objeto de estudo dentro da academia. E, por fim mesmo, para parar a minha parte, nesse momento, dizer que muitas vezes, quando a gente está pesquisando, a gente quer desesperadamente encontrar um método. Qual que é o método que vai me socorrer? Eu preciso de um método. E eu trabalho numa outra coisa, numa outra perspectiva, que eu vou dizer que o mais importante é pensar metodologicamente. Mais do que escolher, até para escolher o método, você tem que pensar metodologicamente antes. Quando a gente põe o título, quando diz o objeto de estudo é esse, aí no parágrafo seguinte eu já troquei uma palavra, eu não quis repetir e coloquei outra palavra, aí já mudou o sentido. Então, o objeto de estudo ele tem que ter uma coerência interna costurada entre os objetivos, entre a hipótese, ele tem que andar, você tem que fazer aí uma costura de coerência, que eu brinco chamando de a redundância do bem,
Porque muitas vezes a gente vai trocando o verbo. O objetivo é esse, eu uso um verbo. Lá no capítulo 2, o verbo do objetivo mudou, e mudou o objetivo. Então, mais importante do que escolher um método, saber qual que é o método mais adequado para mim, é pensar metodologicamente, é construir o esqueleto da pesquisa de forma coerente internamente. E todos esses elementos estarem afinados, né, no sentido de não ir mudando muito e andando, quer dizer, parto de um lugar e depois eu vou indo para outro, eu esqueço aquele objetivo, eu mudei o termo, o objeto de estudo eu usei tal termo, depois eu, só para trocar e não repetir, como eu disse, alterei, e aí eu alterei o objeto. E aí, tendo essa coerência interna elaborada, fica mais fácil de saber qual é o método que vai me ajudar e quais são as técnicas de pesquisa que vão me ajudar. E aí, o método de análise de cobertura é um método singelo, eu diria, que está aqui para se pensar o jornalismo a partir do lugar do jornalismo, porque os outros métodos, não que eu acho que tem que demarcar o nosso campo, tem que ter um método específico, eu não acho isso, eu acho que todos os métodos estão aí, todas as disciplinas devemos pensar de maneira transdisciplinar e transmetodológica, mas eu acho que ele ajuda porque ele é um método pensado de dentro mesmo do jornalismo e coisas que só a gente que é ligada ao mundo do jornalismo sabe desses meandros. Daí a gente pensar isso para auxiliar quem vai trabalhar também com outros métodos, gente que não é pesquisador, que não tem uma atuação prática no campo do jornalismo, que ele possa pensar que isso são coisas que a gente dá para ver. Se você está dentro do mundo do jornalismo, você sabe que ali tem escolhas e essas escolhas determinam, elas é que vão levar aquele discurso lá no final. Então, é um modo de entender como o jornalismo opera, né? E eu digo isso porque o programa de onde eu vim, o curso de onde eu vim, a graduação em jornalismo, o mestrado é em jornalismo, o doutorado é em jornalismo, e a gente quer ensinar jornalismo, então por isso que pensar a partir da perspectiva jornalística é bastante relevante. Mas eu insisto, eu considero que devamos conversar com outras disciplinas sempre, com outros métodos sempre. Então, é isso. Por enquanto, eu estou aberta a alguma questão que vocês queiram colocar. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela exposição inicial. Vou aproveitar, né, que estamos gravando, que daqui a pouco estaremos no YouTube, para mostrar um pouco a turma que está aí atrás. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pessoal acompanhando. Estou aqui meio blogueirinho, mas, enfim, tinha que mostrar aqui o pessoal participando. Claro, está aberto para todo mundo para pergunta, mas sempre fica aquela vergonha um pouco inicial, né? Então, eu, como professor, vou colocar a primeira questão, que, de um certo modo, eu já vim preparado para essa pergunta, mas, curiosamente, é um tópico que a professora já falou, sobre o qual já falou, já tocou nesse assunto, que é sobre essa inseparabilidade de apuração, de hierarquização, de angulação, né? Porque se a gente faz uma pesquisa, e aí eu acho que daí resulta o mérito dessa proposta metodológica, né? De pensar e agir desde e a partir dessa inseparabilidade, né? Porque se a gente abre o Google acadêmico da professora Gislaine Silva, né, muito provavelmente lá em cima, no topo dos artigos mais citados, estará o clássico artigo, já virou clássico, né, nos estudos de teoria de jornalismo, sobre noticiabilidade. E, distraidamente, né, e a gente vê isso de vez em quando em várias pesquisas, distraidamente a gente acha que noticiabilidade, que seleção, que decidir, afinal,
isso não é notícia. É um negócio separado e que vem antes, que é anterior, que diz respeito a uma cultura jornalística, a organização, a linha editorial, e que isso tudo, portanto, é próximo, é uma questão de newsmaking, e que, portanto, trabalhos que vão mais ao texto, que vão mais ao sentido, que vão mais ao significado, dão conta de uma segunda etapa, de um outro momento da produção jornalística, no qual aí a gente vai decidir que aquilo que a gente selecionou vai ser trabalhado desse ou de um outro modo, né? Mas, enfim, como a professora também destacou, quem alguma vez na vida já fez jornalismo, seja num lugar grande ou pequeno, sabe que não é assim, né? Sabe que eu só decidi que aquele acontecimento social precisa ganhar espaço no meu noticiário, eu já, inclusive, angulei, porque eu já, inclusive, eu já sei quem eu vou ouvir, porque a gente então, condição de produção, claro, também está no produto, também está no texto, né? A gente sabe que se não tiver fonte, se a gente sabe que não consegue ouvir, muitas vezes a gente nem mesmo faz a pauta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e destacar que eu acho que é um ponto super forte do protocolo, esse de entender a inseparabilidade dessas etapas, que são, na verdade, a pesquisa separa por questões de tentar dar conta, enfim, tipo, a anatomia, para estudar anatomia, primeiro mata o corpo, né? Depois abre e fatia todo, e sim, mas e o corpo funcionando, né? Já não está mais lá, né? A gente não entende mais, pelo menos não entende do mesmo modo o corpo ao fazer essa operação, e, enfim, pesquisa de ciência social aplicada, pesquisa em jornalismo, de um certo modo, também faz isso quando, não, eu vou focar na produção de sentido, portanto, ali no último, a partir do produto concreto, de uma cobertura específica, eu vou tentar articular como que isso tem relação com um certo contexto, em última instância, com uma certa ideologia, para o caso de algumas análises de discurso, né? Quando, na verdade, enfim, são escolhas de pesquisador que, claro, para dar conta, sobretudo em mestrado, que passa, quando a gente vê, já acabou, já tem que entregar, né? Então, a gente fatia mesmo, né? Mas como que o protocolo da análise de cobertura jornalística, como a professora colocou, é inicial, é de base e carece de complementação, mas como que também tem, e a professora na fala falou de uma limitação, disso como uma limitação, né? Mas também como é que tem o mérito de, a partir do produto, pensar nessa inseparabilidade do processo de produção jornalística. Todo o meu esforço, seja neste texto aqui, seja sobre noticiabilidade, que é o texto mais citado, e depois eu fui chamada a escrever textos mais... fala mais do mesmo, recentemente. Tem um texto de 2018, que saiu na revista Observatório, que é sobre... o título ficou mineiro demais, né? Porque eu sou mineira. A noticiabilidade na rua no meio do redemoinho, né? O diabo na rua no meio do redemoinho. Então, a engrenagem da noticiabilidade no meio do redemoinho, que é assim, fala-se de tudo, né? Está em jogo uma grande discussão sobre esse conceito, que é um conceito fundamental para a teoria do jornalismo. Mas todo o meu esforço, seja nesse texto, seja aqui na análise de cobertura sobre noticiabilidade, seleção de notícias, ou sobre a crítica de mídia, que é o meu projeto mais último, mais recente, que eu digo último que eu trabalhei, ou sobre o imaginário, que tem a ver com a minha tese na antropologia, né, o imaginário na mídia, esse imaginário social, todo o esforço, estou sempre no mesmo lugar, para dizer, o jornalismo tira da sociedade algo que está lá
e que vai passar pela engrenagem, a máquina, que vai sair um produto que vai voltar para a sociedade. Então, quando eu digo que a análise de cobertura pega um acontecimento, essa é uma coisa que a gente falou aqui de maneira bem simples, né? Pega um acontecimento social, transforma em acontecimento jornalístico e publica. E ele, ao cair na mão do leitor, do receptor, ele vira uma outra coisa. A mesma coisa, outra coisa, não importa, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer alguma coisa com aquilo, que já não está nas mãos de quem produziu. A noticiabilidade é a mesma coisa, porque dentro do conceito maior de noticiabilidade está o conceito de valores notícia. A gente acha que os valores notícia, de fato, tem acontecimento que ele é carregado de valores notícia, né? Se uma pessoa muito famosa ainda morre de acidente, e ainda tem uma outra tragédia dentro, quer dizer, aí ele tem tudo para ser manchete, né? Porque quanto mais valores notícia agregados naquele acontecimento, mais ele tem chance de sair em todos os veículos, de sair na primeira capa, de sair na capa, de sair na primeira página, de ficar a semana inteira falando daquilo, né? Então, a morte da rainha, né? Nós tivemos que acompanhar há tanto tempo. Mas eles estão nos acontecimentos, mas é a sociedade que atribui também. É bem complexo, porque quanto mais valores notícia ele tem, de tragédia, de fama, de celebridade, de relevância, de descobrimento científico, uma descoberta científica, quanto mais aquilo tem peso, mais ele tem valor como notícia, né? Que é o conceito de valores notícia, é isso. São pequenos valores que dão o valor e o lugar para ele ser divulgado com destaque, vamos dizer assim. Agora, somos nós que atribuímos, porque, claro, os grandes acontecimentos são fáceis, né? As Torres Gêmeas, muita gente falou, né? Foi cobrir. Os grandes acontecimentos, eles vão por eles mesmos, mas só que vários acontecimentos ocorrem e eles não têm espaço em lugar nenhum. Ou ele tem espaço nesse veículo porque o público aqui tem esse perfil. É uma revista feminina. Ah, então esse acontecimento tem lugar ali. Mas não tem no restante da mídia, né? Então, somos nós que atribuímos, quando eu falo nós, eu estou incluindo o editor, a empresa do veículo, eu estou dizendo a sociedade, porque tem coisas que foram notícias no início do século XX que hoje não tem mais sentido daquilo ser notícia, nem pode ser, né? Não ocorre mais. Então, é a sociedade que ou passa um bom tempo sem se falar, né? A escravidão acabou. Aí, a gente sabe que tem trabalho escravo. Nós precisamos falar de trabalho escravo hoje, né? De trabalhos de pessoas escravizadas hoje. Então, os acontecimentos aí, eles têm a sua força, que a gente chama, tá quase uma natureza intrínseca dele, uma característica intrínseca do acontecimento, mas também eles conversam com o que a sociedade, historicamente, naquele momento, atribui e dá relevância àquilo, né? E pode-se pensar muita coisa. Por que sei lá, a questão da tragédia sempre foi algo que tem espaço no jornalismo? Então, são muitas coisas para se estudarem. Mas, de todo modo, professor Rafael, eu acho que o importante é a gente... No caso, eu vou falar agora do pesquisador e do mestrado, é que sim, é preciso ter uma visão complexa do quadro. E tendo uma visão aberta do que você está estudando, você pode fechar, né? Se você vai dizer na introdução que você compreende... então, vou dar o exemplo meu mesmo, que eu acabei de fazer isso aqui. Quando eu digo, sou a favor da transdisciplinaridade, do diálogo com a antropologia, com a sociologia, de você misturar os métodos, de não ter precisado demarcar o campo da comunicação fechado ou o campo do jornalismo, e aí preciso do meu método, da minha teoria. Então, por que é possível? Porque eu me localizo, me posiciono num lugar de abertura, eu posso eventualmente fazer um texto sobre esse método.
que é um método pequeno. Eu posso falar de uma tabela que esse texto de noticiabilidade eu fiz para dar aula na graduação, porque eu usava 1000 textos no Xerox, eu falei, eu vou escrever um texto e vou usar. Não foi um texto pensado no nível de pós-graduação, não foi um texto assim, eu vou estudar isso, vou escrever um texto. Não, eu fiz para dar aula, uma aula, ou umas 2 aulas sobre aquele assunto. E foi um texto muito citado, porque ele tem um lado operacional, tudo que tem um lado operacional acaba sendo ou um forte conceito, ou algo operacional metodologicamente, que é aqui um protocolo, ou é uma tabela de valores notícia que ajuda você a aplicar aquilo, né? Mas esse texto, o primeiro texto, que é de 2005, o de noticiabilidade, que é o mais citado, nele eu digo, noticiabilidade é uma coisa ampla. Essa tabela aqui, ela é parada aqui no tempo, que amanhã esses valores notícia podem ser outros. Ela precisa ser colocada numa contextualização cultural. Tudo eu digo lá. Então, ao expressar que a gente tem uma visão aberta, a gente pode, inclusive, fazer isso. E, como você disse, a gente tem que esquartejar mesmo, né? Para poder fazer uma coisa. Ainda mais no mestrado, que o tempo é curto e a gente precisa fazer algo mais reduzido, vamos dizer assim, no tempo, no espaço. E é isso. Então, eu acho importante que, em algum momento da introdução de um capítulo inicial, que o autor da pesquisa diga de que lugar ele está falando, mas assim, não é do meu lugar de fala, eu estou dizendo de que lugar, também do lugar de fala, mas de como eu entendo tal coisa. E a partir daí eu posso sim fazer algo pontual, porque o importante é não ter preconceito. Assim, na nossa área, a gente trabalha muito com pesquisa qualitativa. E como se trabalhar com quantitativo fosse algo assim horroroso, que coisa horrível, aplicou um questionário, não sei quantas perguntas. Mas fazer um questionário bom é difícil elaborar questões. Fazer o questionário piloto, aplicar, corrigir aquelas perguntas que estão equivocadas, melhorar a interrogação ou as opções da resposta. Se um pesquisador aplica um questionário ótimo, ele pode ter ótimos resultados de pesquisa. Não é porque é uma pesquisa quantitativa fechada de marcar X que diz que aquilo é ruim. Então, é isso. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho importante a gente lembrar disso quando a gente vai fazer os tais recortes, né? Como a gente gosta os pesquisadores gostam. Meu recorte. Então, quando eu fazer o recorte, é bom que a gente sabe qual o tamanho do pano, né? Qual é a cor do pano, que tamanho que é, qual é o tecido. Aí você vai lá e faz um recorte. Mas não perder de vista que isso que nós estudamos é complexo. Conversa com... sofre interferência, ação de muitos fatores, agentes. Então, só para fechar com a ideia inicial, que as nossas escolhas, as escolhas editoriais de fontes, por razões políticas daquele veículo, daquele editor, da competência daquele repórter ou da fragilidade daquele repórter, né, dessa pouca experiência, tudo isso vai levar ao texto ser o que ele é. Né, o texto jornalístico, telejornalístico, na internet, leva ele a ser o que ele é. Então, é preciso considerar isso para que a gente depois possa avançar na análise desse texto. Quando... Está me ouvindo? Eu estava, tá, a gente ouviu bem, eu pensei só que, como meu microfone não estava desligado, e, bom, a gente não estava na transmissão, mas eu achei que ainda assim você conseguia nos ouvir. Mas, então, pelo visto, quando a gente não está na transmissão, não ouve o nosso microfone. Mas eu estou aqui, eu estava, na verdade, abrindo aqui para os alunos, aí poderia vir aqui, senta aqui, faz a pergunta, só para aparecer aqui, depois a gente pode remover a nossa câmera da transmissão. Quem? Você vai perguntar? Não? Então pode vir, Kennedy, por favor. Fiquem acanhados, não. Senta aqui só para que na transmissão apareça quem está perguntando. Ei, professora. Oi. Boa tarde.
Boa tarde. Quando eu Como é que é o tava... nome? Kennedy. Sobre o que você está estudando? Meu nome é Kennedy, isso. Tá. A minha pesquisa é sobre as narrativas nas redes sociais, né, durante a pandemia. E eu, lendo os textos aí, eu lembrei muito do consórcio de imprensa que os de comunicação fizeram. Eu queria saber, assim, como que a senhora poderia contribuir, falar um pouco sobre isso, porque dentro desses protocolos e também dentro da cobertura jornalística, eu percebi assim, alguns marcos, por exemplo, a quantidade de mortes, o recorde de casos, né, o número de casos, os estados que estavam em crise, como esse marco social que a senhora comenta nos textos, né? Então, queria que você só comentasse um pouco sobre essa atitude, né, de cobertura jornalística na criação do consórcio de imprensa e também sobre esses protocolos. Na verdade, Kennedy, foi uma exceção, né? Assim, esse consórcio, porque fazer um consórcio para organizar um debate, tudo bem, é uma coisa mais organização, né? De organização, de transmissão. Agora, um consórcio para captação de informação, esse caso é muito raro, né? E foi necessário e relevante, dado o momento histórico, conjuntural, político em que estamos inseridos, né? Então, eu acho assim que foi uma coisa importante, necessária e rara de se ver, que é fazer um consórcio, quase que um consórcio para apuração, né? E compartilhar aqueles dados. E mais do que apuração, de registro, de banco. Foi uma coisa assim inusitada, foi surpreendente, com alguns problemas, né? Como tudo tem, nesse levantamento, por exemplo, sei lá, a gente pode fazer crítica, né? Teria que dar os dados de sábado e domingo, que parecia que estava diminuindo, mas se sabe que não contabiliza, então talvez desse só de, sei lá, terça a sexta, né? Que era uma coisa mais próxima da realidade. Depois fizeram a média já melhorou, né? A média semanal. Mas, sei lá, aqueles mapas que variavam muito, né? Vermelho, azul, amarelo, que chega uma hora que foi excessivo e não informa mais, porque todo dia muda. Então, talvez espaçar aqueles mapas, né? Mas, de toda forma, o benefício do consórcio foi muito maior do que alguma crítica que a gente possa fazer como jornalista à publicação daqueles dados, né? O modo, como eu disse, do mapa, como eu disse, de dar dado na sábado, domingo, na segunda-feira também não era o dado confiável, né? Então, eles agora passaram mais, tal. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, quando você fala do tema do seu projeto, que eu já fiz referência aqui ao trabalho complementar que está aí sobre esses métodos digitais, esse texto que está aí da Janara e da Ana Marta. É interessante ver como que para estudar redes sociais, ou no caso delas que foi o YouTube, né? Que elas escolheram propositalmente, né, a plataforma do YouTube. Eu não sei quais redes você está estudando, mas como que é preciso adaptar esse protocolo de análise de cobertura para o ambiente jornalístico que está sendo estudado. Elas dão vários elementos ali, né? Like, dislike, compartilhamento, tem esse básico, mas tem outros detalhes interessantes que eu acho que é preciso pensar em cada um que for fazer o seu protocolo de análise de cobertura, adaptar, né, o protocolo para o que você precisa fazer. Então, eu queria aproveitar que você disse que trabalha com as redes sociais na pandemia, para reforçar essa ideia de que... Porque, assim, o que é metodologia, né? O método. Método é caminho. Se você explicita o seu caminho na pesquisa, eu fiz assim,
fui aqui, selecionei. Elas fazem muito bem ali naquele texto. Eu fiz assim, eu separei o período tal, como que eu contei, que software eu usei. E se a pessoa conta todo o caminho dela, é um método dela. Então, até mesmo o meta-análise de cobertura, o meta-análise de conteúdo, ele é também adaptado, precisa ser adaptado para a necessidade daquele objeto de estudo. Então, é importante não perder isso de vista, né? Porque às vezes dá muita angústia no mestrando, que ele tem que encontrar qual é o método que vai me salvar, né? O método que vai salvar é pensar metodologicamente, elaborar os passos metodológicos e aí sim ver qual desses métodos mais clássicos, mais conhecidos, porque muitas vezes, às vezes não tem nenhum método, tem pesquisa que tem só um jeito de fazer e não tem nome o método. Mas tem um conceito, por exemplo, que o conceito e a teoria desse conceito orienta a forma de trabalhar metodologicamente. Eu vou dar o exemplo de representações sociais. Com que você trabalha? Com as representações sociais na mídia. Olha, tem muitos estudos sobre representação social, tem autores diferentes, abordagens diferentes, e se você escolhe um autor que entende representação social como tal coisa, e você, a partir daquele entendimento, vai procurar essas representações sociais na imprensa, na cobertura, você está orientado por uma grande teoria, por uma teoria consolidada, elaborada e um conceito forte, e você consegue fazer sem ter um nome de um método, né? Mas no caso de pensar a cobertura jornalística no próprio ato da cobertura, eu acho que sim, esse daqui pode ajudar e adaptar. Agora, você pegou um caso de exceção. Ótimo. Se você for trabalhar com isso, com esse consórcio dentro da sua proposta aqui, eu não sei se são duas coisas, você só falou o tema e você tinha uma pergunta separada, mas, de qualquer forma, pensar o consórcio é uma questão. Oi, Gislene, tudo bem? Meu nome é Maria, minha pesquisa é sobre um jornal local. Maria? Isso. Sobre o jornal local de Serra, que é uma cidade na região metropolitana. Eu não te ouvi muito bem. Qual cidade? Serra, na região metropolitana daqui de Vitória. E o seu método ele pode ser usado para analisar tanto período curto de tempo, você falou, quanto um período maior, ou comparar veículos. E eu queria saber um pouco sobre, na hora de compor um corpus para analisar, assim, qual seria, pode ser um corpus menor, porque também tem um terceiro momento de análise do contexto, né, que aí vai requerer uma investigação um pouco mais detalhada da posição do veículo, contexto sociocultural. Aí eu gostaria de saber, então, suas sugestões. Obrigada. Maria, fala um pouco o que você pretende fazer em termos de pesquisa empírica, pode ser interessante. Eu vou fazer entrevistas com jornalistas do veículo, uma redação pequena de 5 jornalistas e um editor, que é filho do primeiro editor do jornal, porque é uma empresa um pouco familiar também, assim. E aí eu vou conversar com esses 2 editores. O primeiro eu conversei para pegar um pouco da história, e aí eu vou conversar com a equipe atual, fazer entrevistas semi-estruturadas. Podemos deixar a tela assim, Rafael, para olhar para a Maria? Pode, claro. Eu tenho uma analogia que eu brinco muito. Eu dei aula muito tempo de metodologia da pesquisa, lá na pós em jornalismo, e eu brinco assim, pelo menos há 2 maneiras de pensar corpos. Pelo menos. Porque uma seria assim, como você pode estudar esse lago? Se eu fizer uma leitura muito ampla, assim, muitas questões variadas, por cima, eu vou dizer, esse lago, ele tem a água calma, tranquila, ele tem
nas beiradas ele tem uma mata, tem um patinho nadando, de uma visão geral. Estou explicando o que é o mapa. Só que ela é abrangente e as questões são muito variadas. É a vegetação, é o ritmo da água, de uma visão geral. Ou eu posso fazer uma leitura vertical. A água é turva, não, é límpida. Embaixo tem pedra. Eu posso fazer uma leitura vertical. Então, te respondendo, o que define o tamanho do corpus é, se você fizer perguntas demais, vai ser variadas demais, vai ser uma leitura meio que horizontal. Você quer saber, eu não sei, não conheço esse jornal, mas vamos supor que você queira saber um pouco da história, um pouco da origem, um pouco disso, fica bem assim uma visão geral. Agora eu posso fazer uma leitura mais vertical, sei lá, proposta política desse jornal. E aí eu fecho. Né? Eu costumo brincar, se você fizer, você pode fazer até mais perguntas sobre uma coisa específica para você aprofundar, ou você fazer menos perguntas sobre coisas variadas. Uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali. Então, eu não sei se eu me faço entender. Ou eu faço um corte vertical e aprofundo, né? Ou eu faço uma coisa mais superficial e fico mais ampla. Aí eu vou falar um pouquinho de cada coisa, mas nada muito profundamente. Um pouquinho de coisa e vou montar essa visão geral do lago. Ou eu vou escolher uma parte e fazer de forma mais profunda. Isso ajuda a demorar um tempo de análise, porque quanto mais tempo, você vai poder perguntar menos. Você tem um corpus muito grande, então você vai ter que perguntar menos. Se você diminui o corpus, você pode perguntar mais. Estou chamando de vertical horizontal. É uma analogia, explica mais ou menos, mas é só para ajudar a entender. Então, é isso. Se você vai entrevistar a gente, analisar o jornal, fazer não sei o quê, é um pouquinho de cada coisa. Agora, se você vai só entrevistar, então talvez eu vou fazer 35 perguntas. Né? E aí, isso depende do que você deseja, que quadro você quer construir. Certo? Então, se é um quadro, repetindo, se é um quadro mais amplo, ele vai ser um pouquinho mais superficial, no sentido superficial do lado, estou dizendo, né? Ele vai ser questões muito variadas, que somando um pouquinho de uma de outra, eu construo um quadro. Ou vou fazer uma coisa bem mais específica, e aí sim eu vou me aprofundar. E aí você delimita número de entrevistados, temporalmente, né? Porque quando eu digo que o método serve para estudar tempo, eu estou olhando muito a cobertura mesmo, 10 anos de cobertura. Esse fim de semana dessas revistas aí que falaram da doença do Lula, é um fim de semana, mas também são 4 veículos. Então, 4 ou 5, acho que 4, né? Se eu tenho 4 veículos, eu também não posso perguntar demais, mas se fosse um veículo só, eu podia ter funcionado na semana. Então, é um jogo. Não tem o melhor que o outro, sabe? Se fizer bem, tem que fazer bem. Se fizer bem, está valendo. Obrigada, Gislaine. Mais uma pergunta? Vai lá, por favor. Oi, boa tarde. Oi. Eu sou Adriana y mi pesquisa es sobre la representación de los refugiados venezolanos en la prensa de Boavista en el año 2016-2017. Voy a leer aquí algo. En el trabajo se fala así. Item 2. Cuando a tendencia al jornalismo declaratorio, o sea, transposición exagerada de las falas. Porque, assim, mi objeto, minha pesquisa, foi um momento onde havia muita informação, foi um acontecimento muito grande. Então, havia muitas falas e eu encontro meu corpo que havia muitas exageradas, assim, tipo, tem dias que no jornal faziam 3 matérias do mesmo acontecimento.
y eran publicadas el mismo día. Ahí, eso es algo que ha sido algo complicado para mí explicar, e aí eu queria que você me poderia recomendar respecto a isso. Sem saber o material que você tem em mãos, eu vou tentar comentar. A crítica ao jornalismo declaratório, que a gente pode ver muito no jornalismo político, fulano disse, o outro disse outra coisa. Claro que a fala, uma declaração não é um acontecimento. O acontecimento não é só porque um matou o outro, bateu o carro, uma coisa concreta. Uma fala muda tudo. Então, uma declaração importante é um acontecimento, uma declaração que... Agora, essa crítica que eu estou fazendo é que o jornalismo, muitas vezes, o repórter não vai para a rua, porque a descrição faz parte da apuração. Quando a matéria trazer a descrição do lugar, dados que ele olha, ir num banco de dados, agora nem precisa ir, né? Na internet, né? Você pegar dados e não ficar assim, fulano disse, o outro disse outra coisa e disse que disse. Mas por que não foi num banco de dados e não colocou os dados? Né? Por que não foi lá no local para olhar, para ver? E aí você conta o que você viu. O repórter conta, ele é testemunho, né? Ele é o seu testemunho. Ele está ali com o olhar. Se a gente não pode ir, o repórter vai. Então, o nosso olho, o nosso olhar, ele conta aqui. Então, essa é a crítica que eu faço. O jornalismo declaratório, por preguiça política, editorial, que é não ir atrás dos números, não ir nos locais e entrevistar outras pessoas que poderiam, se ele ficasse lá no local, ele acharia, não no telefone com o delegado, o presidente, não sei do que, as fontes mais oficiais. Né? Agora, pessoas comuns, eu não sei esse material que tem em mãos, mas é uma riqueza do jornalismo o depoimento das pessoas comuns que estão na rua, que estão vivendo determinado acontecimento, eles terem espaço para falar e exista um jornalismo com escuta, né, que possa escutá-los. Né? Então, eu não sei muito bem, quando você fala que tinha muitas coisas repetidas, a crítica que eu estou fazendo é isso. O repórter não deixar de fazer, faz só um fala e o outro desfala e pronto. E o leitor que se vira, entendeu? Tá bom. Eu brincava com meus alunos de graduação. Um falou, o outro também falou, desfalou, agora eu vou tomar uma cerveja. Acabou, já fiz. Né? Não, você não vai para o lugar tomar cerveja, não. Você vai ter que ir lá no lugar, você vai ter que abrir um banco de dados. Né? Então, mais ou menos isso. Não sei se te respondi, Adriana. Obrigada. Adriana, você já fez, como te escreve que você já fez a coleta? Quantas notícias foram? 16 e 17? Eu, em 2016, a partir do mês de março, porque anteriormente não havia, eu coletei 147 notícias e em 2017 eu coletei 320. Aí é muito, assim como eu falo, em um mesmo dia, era assim, o mesmo acontecimento e no mesmo jornal, mas eles escreviam em 3 lugares diferentes, só trocavam algumas palavras da notícia, porque era o mesmo. Então, é assim, aí eu fico, que eu quero explicar isso, que é assim, como, só por la parte monetária, só por falar de algo, assim como só por falar de imigrantes, porque imigrantes estão entrando, eu vou escrever, ou é que eu vou escrever porque eu tenho que dar a notícia. Você está falando inclusive em diferentes editorias, no mesmo jornal. En el mismo jornal, en diferentes lugares del jornal, só que é a mesma notícia. Nossa, é incrível isso. Porque provavelmente, eu não sei, né? Me parece olhando de longe, pela cobertura nacional de longe. E você sabe que sempre esse tipo de cobertura ela é tendenciosa a ser muito preconceituosa, a gerar, a criar estereotipagem. Do ponto de vista de uma sessão de economia, você tem que falar contra os venezuelanos. Se é uma matéria sobre saúde, você tem que falar contra os venezuelanos. Se é sobre emprego, quer dizer...
é uma postura, é o que eu ia dizer, pelo que eu vi da cobertura a partir do Sul, né, que agora estou em Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas quando eu vivia lá no Sul, é uma visão de preconceito. Então, se repete para reforçar isso que é contra, né? Sí, en Roraima, que en norte, es muito difícil. Ah, boa sorte no seu trabalho. Obrigada. Não? Era isso? É isso, pessoal? E não tem pergunta? Não? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, para você, Cara, de quem queria. Mas eu sempre tenho. Tá bacanado. Oi, professora. Oi. Boa tarde. Meu nome é Ivana. Isso. Eu ainda não tenho uma questão de pesquisa. Eu estou tentando montar um projeto para um doutorado. Minha área de estudo é a radiodifusão pública e como que a gente não faz ou como que a gente tenta fazer no Brasil, da nosso modo, da nossa maneira, dentro da nossa história. E quando você fala de contexto, me remete muito a esse contexto histórico, porque minha teoria base, assim, o que eu tento trabalhar é dentro da economia política da comunicação, que trabalha muito dentro com a história, né, como que a gente se constrói essas relações de poder dentro da história. E quando a gente fala de rádio pública, essas relações de poder são bem estruturadas, né, a partir exatamente da folha de pagamento, né, onde que está a relação de poder, está ali, né, quem é que me paga. Então, quando a gente contextualiza qualquer coisa dentro de uma emissora pública, a meu ver, aqui, ainda sem fazer nenhum tipo de pesquisa empírica mais formal, a meu ver, essa contextualização vai estar diretamente relacionada a essa relação de poder que o Estado tem dentro dessas emissoras. Queria saber se você consegue me dar alguma orientação nesse sentido, assim. Obrigada. Olha, não é a minha área, né? Não é a minha área, mas eu não sei, porque você foi atrás da questão da contextualização. Eu acho que teria, sim, obviamente, acho que você já sabe, que é essa questão de relação de poder mesmo, né? Mas eu não sei, eu acho que teria que ver que pé que está a pesquisa hoje sobre isso, para a partir daí propor algo. Eu não sei, o que será que está passando na sua cabeça? Assim, na verdade, eu queria entender se parte do jornalista, se parte de quem está ali com o poder da palavra dentro dessa emissora, entendeu? Se parte dele dentro dessa estrutura que vivemos, ou se parte dessa relação de poder, essa defesa, entendeu, que se faz, ou dessa não exposição do governo que está em voga, entendeu? Então, é uma escolha desse jornalista fazer a exposição do governo que está em voga, ou é uma escolha do ambiente, da cultura ali de dentro dessa emissora, entendeu? Olha, é o tipo de coisa que só daria para descobrir entrevistando para quem topar falar, né? Para quem aceitar falar. Porque, assim, muitas vezes, eu, como trabalhei como jornalista há quase uns 20 anos, eu às vezes vejo algumas pesquisas que falam assim, não, porque a empresa fez isso. Eu falo, não, ele não tem ideia muito do que se passa numa redação, né? Que pode ser, estou falando de forma geral, depois eu vou falar da questão da radiodifusão pública, mas muitas vezes não sai porque o editor cortou a matéria porque ele detesta aquele repórter, ele quer mesmo que aquele repórter seja demitido. Então, tem coisas que a gente não consegue descobrir. Das vaidades,
dos interesses políticos, das relações amorosas dentro das redações que favorecem tal pauta, outra pauta não, tudo. Então, às vezes a gente analisa o veículo como se fosse assim, todo mundo muito sério, objetivo nacional, fazendo. Não, ali tem briga de poder interna, né? Ali tem interesses afetivos, tem proteções amorosas, tem tudo. Então, se entrevista um repórter, é capaz de você descobrir até onde você vai perceber na entrevista que é uma decisão dele, porque às vezes a gente quer ser, o repórter às vezes ele... Outro conceito que me chama atenção, me faz lembrar, que é a linha editorial. Muitas vezes a gente entra no jeito, ninguém chama a gente, mas a linha editorial é essa, você não pode falar não, ninguém fala nada, só que você chega e já começa a saber, sabe? Você já começa a perceber, só que tem gente que é mais realista que o rei, não propõe uma pauta porque ele acha que não vai se nascer, aí ele não propõe, né? Então, eu trabalhei na Globo Rural, na região de 12 anos. Muitas vezes eu sugeri, você fez essa pauta, alguém falava, muita revista fez, não vai fazer, pode fazer, né? Tem outras que não ia fazer mesmo. Reforma agrária, só se falou de reforma agrária na revista quando o programa mais antigo falou. A revista pode falar. Então, depende muito do que nós estamos tratando. Agora, indo para um específico dessa maneira delicada de tratar o governo que está no poder, né? Eu acho que daria para descobrir muita coisa, até onde é da própria institucionalizado, organizacional, ou onde é daquela equipe, que amanhã pode mudar. Ou, como você está vendo, me parece que você está vendo uma constância no tempo, mesmo trocando a equipe, mora o editor, continua essa mesma, né? Então, porque não há independência da radiodifusão pública no Brasil, né? Não tem independência. Então, teria que demonstrar que não há independência. Agora, como demonstrar? Demonstrar... Tem um trabalho muito bom que o pessoal da EBC está fazendo com a Ouvidoria Cidadã. Uhum. E como que eles estão direcionando anonimamente as questões de censura que estão ocorrendo desde 16. Uhum. Né? Então, é algo que eu acho que dá para pegar como gancho. Entende? Muito legal. Eu acho que dá para descobrir bastante coisa. Por isso, ou às vezes até... comparando, que é mais difícil até, né? Você comparar o que fez uma rádio, uma empresa dessa com a outra que tem mais liberdade para falar, né? Então daria para dizer. O mesmo tema, né? Talvez. Porque assim, muitas vezes há alguns trabalhos que eu acho interessante em estudos jornalismo, poucos estudos de jornalismo, que é assim, como a imprensa cobriu tal coisa. Eu já falei disso aqui hoje. Só que você vai lá com o repórter nos bancos, levanta e fala, olha aqui o que tinha para falar. Estava aqui, estava no site do Ministério Público, estava na associação, no site da associação tal. Por que não falou? Né? Então, você demonstra. Nesse caso, como a discussão é dependência e independência, talvez dê para fazer um trabalho comparativo, determinada abordagem com outra. Ou fazer isso que você acabou de falar, de ir atrás dos elementos da própria denúncia interna, entendeu? Para dizer. Mas é bacana ver. É uma discussão sobre cobertura. Legal. Obrigada. Eu vou acender uma luz aqui, espera aí. Deixa eu ver. Gente, eu estava meio no escuro. Estava no escuro. A gente começou mais cedo, né? Bem, olha, pelo visto, então, não há mais perguntas, professora. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Né? Obrigado pelo protocolo, enfim, pela contribuição, pela história, né? Os textos.
que eu destaquei como que a gente vê a continuidade, né? A gente vê uma trajetória interessante quando a pessoa está sempre falando a mesma coisa, de modos muito diferentes, né? Porque às vezes a gente até muda completamente de lado, mas aquelas trajetórias sólidas a gente leva uma vida, né? E ainda assim não dá conta, mas deixa um monte de contribuição aí para quem fica e continua trabalhando os mesmos temas, as mesmas questões. Tá joia? Sim. Querendo falar mais alguma coisa, deixar mais alguma questão? Eu queria agradecer o uso dos textos, a disciplina, o plano da disciplina é muito bacana, muito legal. Eu achei parar para falar de métodos diferentes com um vagar, sabe? Não assim falar de maneira muito rápida e eleger esse tipo de métodos para essa disciplina específica, né? Obviamente para atender ao programa da disciplina. Então, muito bacana, obrigada por incluir meus textos aí, junto com outros métodos tão consolidados. E é um prazer conversar com mestrado, adoro conversar com pós-graduando, acho muito bacana o desafio da pesquisa, as angústias, as soluções que a gente, né, que vai conseguindo descobrir. Eu eu tenho certeza que essa sua disciplina vai deixá-los mais confortáveis com seus métodos. Então, muito obrigada. E foi um prazer te conhecer. Obrigado. A gente vai se falando, então. Tá bom. Tchau para todos. Beijos. Tchau.